Burkina Faso é um país que, ao longo das últimas décadas, tem enfrentado enormes desafios econômicos, sociais e políticos. Localizado no coração da África Ocidental, sem saída para o mar e com um território que em grande parte sofre com os efeitos da desertificação e das mudanças climáticas, o país sempre dependeu fortemente da agricultura de subsistência, da pecuária, da ajuda internacional e, mais recentemente, da exploração mineral, sobretudo do ouro, para compor suas receitas. No entanto, essa dependência de fatores externos e de setores voláteis sempre limitou a capacidade do Estado em mobilizar recursos internos e sustentar políticas públicas duradouras. Durante anos, as finanças públicas foram marcadas pela fragilidade da base tributária, pela informalidade da economia e pela incapacidade de arrecadar impostos de forma eficiente. Nesse cenário, falar em aumento significativo da receita interna parecia quase um sonho distante. O contexto mudou de forma radical a partir de 2022, quando o capitão Ibrahim Traoré assumiu o poder em meio a um período de crise política e de forte instabilidade causada por ataques de grupos armados jihadistas. O novo líder passou a adotar um discurso de soberania nacional, recuperação dos recursos do país e fortalecimento da capacidade interna do Estado. Ao contrário de outros governos que se limitavam a depender da ajuda externa ou de concessões pouco transparentes a empresas estrangeiras, Traoré apostou numa estratégia de fortalecimento da arrecadação interna. Essa estratégia tinha como pilares a reforma do sistema fiscal, a digitalização de processos, a ampliação da base tributária e o combate vigoroso à corrupção. Foi nesse contexto que, em 2024, Burkina Faso alcançou a marca histórica de 3 trilhões de francos CFA de arrecadação interna, algo inédito na história recente do país. Para compreender a importância dessa conquista, é preciso analisar o ponto de partida. Burkina Faso, durante anos, arrecadou menos de 20% do seu PIB em receitas internas, o que colocava o país muito abaixo da média africana. A maior parte do orçamento do Estado dependia de empréstimos externos e de apoio de parceiros como União Europeia, Banco Mundial, FMI e países doadores. Essa dependência gerava vulnerabilidade política, pois cada negociação de financiamento externo vinha acompanhada de condições, restrições e exigências. Além disso, a incapacidade de mobilizar recursos internos enfraquecia a legitimidade do Estado perante a própria população, que muitas vezes via no governo apenas um intermediário de interesses externos. O desafio de Ibrahim Traoré era, portanto, quebrar esse ciclo e fazer com que o Estado burkinabê fosse capaz de financiar suas próprias políticas. O primeiro passo foi modernizar o sistema fiscal. Durante muito tempo, a arrecadação em Burkina Faso era feita de maneira manual, com processos burocráticos lentos e suscetíveis a fraudes. Muitos impostos eram recolhidos em papel, sem sistemas digitais de verificação, o que abriria espaço para a evasão e corrupção. Empresas conseguiam manipular declarações, cidadãos não eram devidamente registrados e, em muitos casos, fiscais corruptos desviavam parte do dinheiro arrecadado. A digitalização do sistema tributário, iniciada de forma mais intensiva em 2023 e consolidada em 2024, mudou radicalmente esse quadro. O governo implantou plataformas online de declaração de impostos, criou mecanismos de rastreamento digital de transações e passou a integrar bancos, empresas e administração pública em sistemas unificados. Esse processo, embora desafiador em um país com índices de alfabetização digital ainda baixos, começou a mostrar resultados rapidamente, pois reduziu drasticamente a margem para fraudes e ampliou a transparência. Outro fator decisivo foi a integração da administração fundiária ao processo de digitalização. Durante décadas, uma das maiores fontes de corrupção e evasão em Burkina Faso era a falta de clareza na posse da terra e nos registros fundiários. Terras eram negociadas de forma paralela, títulos falsificados, impostos sobre propriedades ignorados. Ao integrar a gestão da terra a um sistema digital, o governo não apenas trouxe clareza ao processo de posse, mas também criou condições para ampliar a base tributária. Propriedades antes invisíveis ao Estado passaram a ser registradas e, consequentemente, tributadas. Esse movimento ampliou significativamente a arrecadação, sem necessidade de aumentar a carga fiscal sobre os que já pagavam impostos, mas sim trazendo para o sistema aqueles que até então estavam à margem. Os números confirmam o impacto dessas medidas. Em 2024, a arrecadação interna atingiu 3 trilhões de francos CFA, um aumento considerável em relação ao ano anterior. Para 2025, a meta é de 3,2 trilhões, e o governo já anunciou que pretende atingir 3,5 trilhões até 2026.
Esses valores, embora ainda modestos em comparação com economias maiores da região, representam uma verdadeira revolução fiscal para Burkina Faso, pois consolidam a capacidade do Estado de financiar políticas públicas com recursos próprios. É um salto qualitativo que pode redefinir a relação entre o governo e os cidadãos, pois um Estado que arrecada melhor também pode oferecer mais em termos de serviços de saúde, educação, segurança e infraestrutura. O impacto político desse aumento da arrecadação também não pode ser subestimado. Ibrahim Traoré, ao mostrar resultados concretos na mobilização de receitas internas, fortalece sua legitimidade perante a população e demonstra a capacidade de governar de forma independente das potências estrangeiras. O discurso da soberania ganha força quando acompanhado de números concretos, e o aumento das receitas é um argumento poderoso. Além disso, ao reduzir a dependência de empréstimos e ajuda externa, o governo conquista maior margem de manobra política para negociar de pé de igualdade com organismos internacionais. Isso não significa que o país deixe de precisar de apoio externo, mas sim que passa a negociar de forma mais equilibrada, sem a mesma vulnerabilidade do passado. É importante ressaltar que esse aumento da arrecadação não foi obtido apenas com reformas técnicas, mas também com um forte discurso político e mobilização social. Traoré colocou a luta contra a corrupção e a defesa dos recursos nacionais no centro de sua narrativa, associando o pagamento de impostos ao patriotismo e à luta pela independência econômica. Esse discurso ressoou fortemente numa população cansada de ver riquezas sendo exploradas sem benefício interno. Muitos burkinabês passaram a enxergar o pagamento de impostos não apenas como uma obrigação imposta, mas como uma contribuição direta para o fortalecimento do país. Esse fator psicológico e cultural foi fundamental para o sucesso da estratégia. Ao mesmo tempo, o governo implementou medidas para combater a evasão fiscal em grandes empresas, especialmente no setor de mineração. Burkina Faso é um dos maiores produtores de ouro da África, mas durante anos a exploração desse recurso gerou muito menos receita para o Estado do que poderia. Empresas multinacionais, aproveitando brechas legais e fragilidade do sistema fiscal, declaravam lucros menores do que realmente obtinham e transferiam riqueza para fora do país. O governo de Traoré iniciou uma política de revisão de contratos, aumento da participação estatal e maior fiscalização sobre o setor. Essa ofensiva começou a gerar mais receita para o Estado e a reduzir a fuga de capitais. Além da digitalização, essa ação específica sobre o setor de mineração contribuiu de forma decisiva para o crescimento da arrecadação. A arrecadação também teve reflexos imediatos na confiança das instituições financeiras internacionais. Em 2025, o Fundo Monetário Internacional, ao realizar a terceira revisão do acordo com Burkina Faso, reconheceu os avanços significativos na mobilização de receitas internas. Embora ainda existam desafios fiscais, o desempenho do país foi considerado positivo, e isso se traduziu na liberação de recursos adicionais. Esse reconhecimento é importante porque sinaliza que, mesmo em um contexto político de ruptura com certas potências ocidentais, o país mantém credibilidade junto a instituições financeiras globais. Isso fortalece a posição de Burkina Faso em futuras negociações e mostra que o caminho escolhido pelo governo tem sustentação técnica. Se observarmos em perspectiva, a conquista de 2024 pode ser vista como um divisor de águas. Pela primeira vez em décadas, Burkina Faso demonstra a capacidade de crescer não apenas em termos de PIB, mas também em termos de mobilização fiscal interna. Isso é fundamental porque um crescimento econômico que não se traduz em aumento de receitas para o Estado tende a ser estéril em termos de desenvolvimento social. Ao contrário, quando o crescimento é acompanhado de maior arrecadação, o Estado pode investir em serviços públicos, infraestrutura e programas sociais, gerando um ciclo virtuoso. É exatamente esse ciclo que Ibrahim Traoré pretende consolidar nos próximos anos, usando o aumento das receitas como base para transformar o país. O aumento da arrecadação interna em Burkina Faso não pode ser visto apenas como um dado fiscal ou uma estatística isolada. Ele traz consigo implicações profundas para a vida social do país e para a maneira como o Estado se relaciona com seus cidadãos. Um Estado que arrecada mais passa a ter condições de gastar mais e melhor, mas isso não significa que os resultados sejam automáticos. O grande desafio está em transformar esse ganho fiscal em benefícios concretos para a população, especialmente num país onde a pobreza, a desigualdade e a insegurança ainda são problemas cotidianos.
Nesse sentido, a experiência de Burkina Faso ao longo de 2024 e 2025 é um verdadeiro laboratório de transformação social e seus efeitos já começam a ser sentidos em diferentes camadas da sociedade. Um dos primeiros setores a sentir o impacto da melhora nas finanças públicas foi o da segurança. O país, nos últimos anos, tem sofrido ataques constantes de grupos armados ligados a movimentos jihadistas, que controlam vastas áreas rurais e obrigam milhares de famílias a abandonar suas casas. A instabilidade gerada pela insegurança corroía não apenas a vida social, mas também a economia, pois regiões inteiras deixavam de produzir, estradas eram interditadas e o comércio local ficava paralisado. Com o aumento da arrecadação, o governo conseguiu ampliar os recursos destinados às Forças Armadas e às milícias de defesa civil, fortalecendo a capacidade de resposta do Estado. Embora o problema ainda esteja longe de ser resolvido, houve avanços na recuperação de algumas áreas e na proteção de cidades estratégicas. Esse é um exemplo de como a arrecadação interna, ao fortalecer a soberania fiscal, também fortalece a soberania territorial. Outro setor crucial que começou a colher os frutos do aumento de receitas foi a educação. Burkina Faso possui uma das populações mais jovens do mundo, e a pressão por mais escolas, professores e infraestrutura educacional é imensa. Durante anos, a falta de recursos limitou a expansão do sistema escolar, deixando milhões de crianças fora das salas de aula. Com mais dinheiro nos cofres públicos, o governo anunciou programas de expansão escolar e investimentos em capacitação de professores. Ainda é cedo para medir os resultados em larga escala, mas há sinais claros de que a presença do Estado na educação básica está se ampliando. A longo prazo, essa expansão educacional poderá ser um dos maiores legados do aumento da arrecadação, pois uma juventude mais instruída tem maior capacidade de romper o ciclo de pobreza e impulsionar o desenvolvimento nacional. Na área da saúde, os efeitos também começam a se manifestar. Burkina Faso sempre enfrentou dificuldades em manter hospitais e centros de saúde abastecidos, em grande parte pela escassez de recursos. Muitos cidadãos dependiam de organizações não governamentais ou de ajuda internacional para ter acesso a cuidados básicos. O aumento da receita interna possibilitou ao governo melhorar a distribuição de medicamentos, contratar mais profissionais e iniciar obras de melhoria em hospitais regionais. O impacto social disso é enorme, pois fortalece a confiança da população no Estado e reduz a dependência de ajuda humanitária. Esse aspecto é particularmente importante, porque mostra que o fortalecimento da arrecadação interna não é apenas uma questão técnica, mas também um caminho para restaurar a dignidade nacional. O impacto social, porém, não se limita a serviços públicos. Há também uma dimensão simbólica e psicológica que não pode ser negligenciada. Durante anos, muitos burkinabeses se acostumaram com a ideia de que o país era incapaz de se sustentar sozinho e de que sempre dependeria de outros. Essa mentalidade de dependência minava a autoestima nacional e enfraquecia o senso de cidadania. Ao mostrar que é possível arrecadar mais e investir com recursos próprios, o governo de Traoré reverte esse imaginário coletivo, alimentando um sentimento de orgulho e pertencimento. Para muitos cidadãos, pagar impostos passou a ser visto não como uma perda, mas como uma forma de contribuir para a reconstrução da nação. Essa mudança cultural pode ser um dos fatores mais duradouros da atual transformação. Quando comparamos Burkina Faso com outros países da região, o aumento da arrecadação interna ganha ainda mais relevância. Muitos países da África Ocidental compartilham problemas semelhantes de instabilidade política, economia informal e baixa capacidade tributária. Em países como Mali e Níger, também marcados por golpes militares recentes e por presença de grupos armados, a arrecadação fiscal continua muito limitada e a dependência da ajuda externa ainda é predominante. A diferença de Burkina Faso é que o governo conseguiu associar a mudança política a uma reforma fiscal concreta, criando uma narrativa de soberania acompanhada de resultados palpáveis. Esse diferencial dá ao país uma posição de destaque no cenário regional, podendo servir como modelo para outros estados que buscam fortalecer sua autonomia financeira. Por outro lado, quando olhamos para países vizinhos mais estáveis como Costa d'Ivoire ou Gana, vemos que Burkina Faso ainda tem um longo caminho a percorrer.
Esses países possuem economias mais diversificadas, sistemas fiscais mais consolidados e arrecadações muito superiores em termos absolutos. A Costa d'Ivore, por exemplo, arrecada mais de 12 trilhões de francos CFA por ano, valor várias vezes superior ao burkinabês. Mas é preciso considerar as proporções. O salto de Burkina Faso, saindo de uma base muito baixa e alcançando 3 trilhões em 2024, é expressivo e mostra uma dinâmica de transformação que pode aproximar o país de seus vizinhos mais avançados nas próximas décadas. O desafio será manter o ritmo de crescimento da arrecadação sem sufocar a economia ou gerar tensões sociais. Entre os riscos que esse processo envolve, o mais evidente é o da instabilidade política. A consolidação de uma nova política fiscal exige tempo, consistência e confiança institucional. Qualquer retrocesso político, seja por pressões externas, seja por divisões internas, pode comprometer os avanços conquistados. É importante lembrar que o governo de Ibrahim Traoré ainda enfrenta desconfiança de alguns setores e oposição de grupos que perderam privilégios com as reformas. O combate à corrupção, por exemplo, inevitavelmente cria inimigos poderosos e há sempre o risco de sabotagem ou de pressão contra as medidas em curso. Nesse sentido, a sustentabilidade do aumento da arrecadação depende não apenas de boas políticas, mas também da estabilidade política do regime. Outro risco é o da sobrecarga para a população. Embora o discurso do governo seja de aumentar a base tributária sem penalizar os que já pagam, sempre existe a tentação de aumentar impostos sobre setores mais fáceis de controlar, como trabalhadores formais e pequenas empresas. Isso pode gerar descontentamento se não for acompanhado de uma percepção clara de retorno em serviços públicos. O equilíbrio entre arrecadar mais e manter a população motivada a contribuir é delicado e exige transparência e resultados visíveis. Se a população sentir que está pagando mais, sem receber em troca, o risco de evasão fiscal e de resistência cresce. Por isso, a dimensão simbólica e cultural que transforma o pagamento de impostos em um ato de patriotismo precisa ser constantemente reforçada. Há também o desafio estrutural de diversificar a economia. Hoje, boa parte do aumento da arrecadação se deve à digitalização, à formalização de setores antes informais e à maior captura de receitas da mineração. Mas esses fatores têm limites. Se a economia em si não crescer e se diversificar, haverá um teto para a arrecadação. Para manter o ritmo, Burkina Faso precisará investir em setores como agricultura modernizada, indústria leve e serviços de modo a ampliar a base econômica sobre a qual incide a tributação. Isso significa que a política fiscal deve estar articulada com uma política de desenvolvimento econômico mais ampla, capaz de gerar crescimento sustentável. Caso contrário, a arrecadação pode estagnar em alguns anos, comprometendo a ambição de alcançar 3,5 trilhões em 2026 e números ainda maiores no futuro. Outro ponto de atenção é a relação com investidores estrangeiros. A maior fiscalização sobre o setor de mineração e a nacionalização de algumas minas, embora tragam mais receitas imediatas para o Estado, também podem gerar apreensão entre investidores internacionais. Se a percepção de insegurança jurídica aumentar, pode haver uma fuga de capitais ou uma redução no interesse em investir no país. O desafio é encontrar um equilíbrio entre garantir que os recursos naturais beneficiem o povo burkinabês e, ao mesmo tempo, manter um ambiente minimamente atrativo para investimentos estrangeiros que podem contribuir para o crescimento econômico. Esse equilíbrio não é fácil, mas é fundamental para a sustentabilidade do modelo. Do ponto de vista social, outro risco é o da desigualdade regional. O aumento da arrecadação tende a se concentrar inicialmente em áreas urbanas e setores mais organizados da economia, deixando de fora populações rurais e periféricas. Se os benefícios não forem distribuídos de forma equilibrada, pode haver uma sensação de exclusão em algumas regiões, alimentando tensões sociais. Para evitar isso, o governo precisará direcionar parte significativa dos novos recursos para projetos que alcancem as populações mais vulneráveis, como programas de combate à pobreza, infraestrutura rural e apoio à agricultura familiar. Esse será um teste importante para a legitimidade do projeto de Traoré. Mostrar que o aumento da arrecadação não serve apenas para fortalecer o Estado em si, mas também para melhorar a vida de todos os cidadãos, especialmente os mais pobres. Por fim,
é preciso considerar os riscos externos. Burkina Faso está inserido numa região de grande instabilidade, com conflitos armados, pressões de potências estrangeiras e disputas por influência. O fortalecimento fiscal do país pode ser visto como uma ameaça por atores externos que preferem manter o Estado burkinabês dependente e frágil. Isso pode se traduzir em pressões econômicas